Muito bem, dando continuidade. O estudo de hoje é a respeito de máximos, mínimos para funções de duas variáveis. Uma importante aplicação do estudo das derivadas parciais é a otimização de funções. Otimizar uma função significa encontrar o seu ponto máximo ou mínimo. Por exemplo, determinar a máxima produção possível de uma firma com um dado orçamento constitui um problema de maximização. Ou ainda, entre as possíveis combinações de insumos, aquelas que nos permite obter um certo nível de produção a um custo mínimo, consiste numa situação de minimização. Então, aqui nós temos a definição, dada a função com as duas variáveis, x e y. Nós temos os pontos, né, que nós vamos observar, tá? Como sendo um ponto interior do domínio de F. Se esse ponto for máximo ou mínimo, e se existir, tá? Na derivada parcial de primeira ordem em x ou na derivada parcial de primeira ordem em y, tá? Então, nós vamos ter esta situação igualando a zero. Vamos ver como que fica isso fazendo a compreensão nos exemplos. Ele dá a função com as duas variáveis. Os possíveis pontos de máximo e de mínimo são aqueles onde eu aplico essa condição, né? A derivada de primeira ordem igual a zero, tanto na variável x como na y, tá? Então, vamos lá. Como nós fizemos na aula anterior, derivada de primeira ordem deriva o x, mantém o y constante. Então, vai ser 2x menos 2. O y, como é constante, é zero e o 1 também é zero. Com relação a y, aqui vai ficar zero, vou derivar o y, 2y, vai ficar 0 e 0. Então, eu tenho uma derivada de primeira ordem em x e em y, igual a zero. Igualando a zero as derivadas parciais de primeira ordem, conforme a definição. Então, eu caio num sistema onde eu vou achar os valores para x e y. Tá, ó. Igualei a derivada de primeira ordem de x a zero, a de y, achei o valor de x e o valor de y. Portanto, a solução é esse ponto crítico aqui, ó, que a gente vai chamar de ponto crítico, tá? Portanto, a definição assegura que se tiver um ponto máximo ou mínimo, ele só pode ser esse ponto aí, ó, tá? Então, primeiro a gente vai fixar bem esse conceito e depois nós vamos ver os critérios para classificar como sendo máximo e mínimo, como a gente viu na questão do cálculo 1, nos pontos com uma variável. Um segundo exemplo, obter os possíveis pontos, tá? Ainda ele não está classificando, né? A gente só vai localizar esses pontos. Mais para frente a gente vai classificar através da derivada parcial de primeira ordem, aplicando a definição. Então, vamos ver como que fica aí este exemplo. Dada a função x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 2y mais xy, derivada parcial de primeira ordem em relação a x. 2x menos 2 mais y. E vou fazer a mesma coisa em relação à variável y. Esse aqui vai ficar zero, este eu vou derivar, 2y, este vai ficar zero, este vai ficar menos 2, e aqui vai ficar a letra x.
tá? Segundo passo, iguala a zero para achar o parzinho x e y. Então, eu vou cair aqui num sistema, ó. Essa constante eu vou passar para cá. Aqui também, ó, esse 2, ele vem aqui para o segundo membro. Tá, ó, duas equações, duas incógnitas. Eu escolhi essa daqui para multiplicar por menos 2, para poder anular a variável x, tá? Mas vocês podem escolher qualquer outra aí que chegar na mesma resposta. Então, ó, multiplica tudo por menos 2, ó. Menos, a ordem das parcelas não altera, né, ó. Vai ficar menos 2x, menos 4y, 2 vezes menos 2, menos 4. Anula positivo com negativo, números opostos. Menos 3y igual a menos 2, multiplica por menos 1, eu achei o 2/3. Volta, tá? Eu escolhi aqui, ó, a primeira, para substituir o y por 2/3, para achar o valor de x. E nós vamos encontrar ele aqui, ó. Vocês conferem para mim, por favor, aí na hora de fazer a substituição por 2/3, para chegar nesse parzinho. Portanto, ó, pela definição, eu consegui encontrar um par, um ponto, tá? Que ele vai ser máximo ou mínimo, tá? A gente ainda vai aprender a classificar. Por enquanto, nós só estamos utilizando o conceito da derivada parcial de primeira ordem para achar quem é esse ponto, tá? Então, bem simples. Derivada parcial de primeira ordem em x, derivada parcial de primeira ordem em y, igual a zero, e acho os valores do parzinho ordenado. Terceiro exemplo, uma função, verificar através da definição se tem pontos de máximo ou mínimo. Veja que ele ainda não está classificando, ele só está apontando, procurando esse ponto, tá? Então, outra maneira de pedir é localize os pontos críticos, né? E classifique. Então, por enquanto, a gente só está localizando. Através da definição aí, ó. Então, vou derivar em x, vai dar 2. Vou fazer a derivada parcial em y, vai dar 3. Tá? 2x torna 0, menos 5 torna 0. Nesse caso em particular, como a derivada de primeira ordem em x e a derivada de primeira ordem em y nunca se anula, né? Ó, 2 igual a 0, 3 igual a 0, ó, tá? Ela não vai ter ponto crítico. A gente pode dizer aí que não tem nem máximo, nem mínimo, porque os resultados aí foram constantes aí. Quarto exemplo. Tá? Dada a função, ó, localiza a derivada parcial de primeira ordem, com a notação que nós convencionamos aí para ficar fácil para vocês. Então, 2x menos 6. Lembra que o y torna-se 0. Quando eu for fazer em y, a mesma coisa. Deriva o y e o x você anula, como se fosse constante, tá? Novamente, caiu num sistema onde dá para achar os valores do par ordenado aí, 3 e 2. Tá? Já já a gente vai ver a classificação, se é máximo ou mínimo, né? Aqui também, ó, tá? Ó, derivada parcial de primeira ordem em x, deu constante. A derivada parcial em y também deu constante, portanto, aí não tem ponto crítico, não dá para classificar nem máximo nem mínimo, porque se eu for igualar a 0, né, 6 igual a 0, 4 igual a 0, não tem como aí, ok? Mais um exemplo para fixar, tá? Ó. Ele dá a função e pede aqui, ó, ponto crítico, tá? Ele já não fala
Na classificação, ele pede o ponto crítico aí. Então, quando eu for fazer a derivada parcial de primeira ordem em x, esquece o y. Então, vai ficar 2x menos 4 menos y. E a mesma coisa, derivada parcial em y. 2y menos 8 menos x. Cai no sisteminha, passa a constante para o outro lado. Nesse caso, eu escolhi essa daqui, ó, para multiplicar por 2, ó, tá? E eu vou anular a variável y. Então, vocês podem escolher aí a outra aí que dá certo do mesmo jeito. Nesse caso aqui, ó, eu achei 16 terços. Volta, substitui aqui, ó, o x por 16 terços, vai dar 32 terços. E você resolvendo aí, vai chegar na resposta desse ponto crítico aqui. Tá bem? Muito bem. Vamos aí dando continuidade com outros exemplos, tá? Uma outra expressão com duas variáveis. Sempre é esse o passo, tá? Acha a derivada parcial de primeira ordem em x e em y. Igual a 0, tá? Nesse caso aqui, veja ó, que eu tenho ou x pode ser 0 ou y pode ser 0. Então, aí eu tenho que fazer as duas situações, tá? Se o x for 0, ó, na hora de eu substituir aqui, eu vou encontrar o y, que ele pode ser mais ou menos 1. Se o y for 0, então eu vou encontrar que a resposta para x é mais ou menos 1. Então, eu vou ter mais de um ponto crítico. É diferente dos exemplos anteriores aí, tá? Ó, eu vou ter aí, ó, que ela possui 4 pontos críticos aí, ó. Se o x for 0, ele vai valer com o número 1 e menos 1. E se o y for 0, vai ter esse daqui, ó. Então, são os 4 possíveis pontos que a gente vai chegar aí por conta da resolução deste sistema, que aqui nós achamos para o 0, x0 e o y0. Então, na hora de fazer a substituição, né, eu encontro aí 4 pares ordenados aí, ó, tá? Então, a partir de agora que a gente já sabe localizar esses pontos críticos dessas funções com duas variáveis, deve-se classificar esses pontos em máximo e mínimo, aplicando o teste ou critério da segunda derivada, que é uma condição suficiente para o ponto crítico aí, ó, tá? Ele também é chamado aí de extremante local aí, ó, tá? Então, é uma condição, tá? Para a gente obter esses valores aí, ok? Aqui a definição, para a gente ver como que vai ficar essa classificação aí de máximo e mínimo. Tudo isso tá nos livros, tá? Na bibliografia. Aqui eu tentei colocar da maneira mais resumida possível. Então, vamos lá. Dada a função com duas variáveis, x e y contínua, tá? Com derivadas parciais até segunda ordem também contínuas, tá? Denomina-se determinante hessiano de f em x e y, é um determinante que nós vamos achar utilizando as derivadas parciais de segunda ordem em x e em y, e nós vamos estabelecer essas condições aqui, ó. Se o valor desse determinante hessiano for positivo e a derivada de segunda ordem em x negativo, ele é ponto de máximo.
Se esse determinante é positivo e a derivada de segunda ordem em x é positivo, então é mínimo. Veja que é o contrário, né? Lá no cálculo 1 também a gente fazia essa observação aí com vocês, tá? Para não levar a conclusão incorreta. Se a derivada parcial de segunda ordem em x é negativo, ponto máximo. Se a derivada de segunda ordem é positivo, mínimo, tá? O determinante aqui no caso dos dois tem que ser positivo. Caso o determinante seja negativo, tá? É um ponto de célula, é denominado um ponto de célula. E se o resultado do determinante for zero, nada se pode afirmar, nem máximo, nem mínimo. Então, a partir de agora, usando o critério da derivada parcial de segunda ordem, nós vamos, além de localizar o ponto crítico, classificar. Então, vamos lá. Ó. Primeiro passo, derivada de primeira ordem em x em y. Segundo passo, igual a zero, para achar os valores. Neste caso aqui tem um ponto crítico, é o que a gente já estava fazendo até agora. Agora, aplicando a definição aí, a gente vai achar as derivadas parciais. Então, como a aula anterior, ó, derivada em x, vai dar 2. Derivada em y, não tem y aqui, vai ser 0. Aqui vai ser 0, tá? E aqui vai ser 2. Se eu aplico aqui, ó, nesse ponto, ó, tá? Ó, eu vou obter esses valores aqui, ó. Tá? Como não tem variável, vai se manter aqui os mesmos valores aqui. Aí, eu vou montar o determinante hessiano, tá? Vou montar esse determinante aqui, ó, para esse ponto 1, 0. Tá, ó, então, 2, 0 dá 2. Multiplica em cruz, né, ó. 2 vezes 2, 4, 0 vezes 0, 0. Então, eu achei que o valor do determinante é positivo. E a derivada em x de segunda ordem também é positiva. Então, quando os dois são positivos, ó, quando o determinante é positivo e quando a derivada de segunda ordem é positiva, nós classificamos esse ponto como sendo de mínimo, tá? Ó. Então, eu coloco aqui para vocês 5 passos. É só seguir passo a passo que não tem erro, tá? Eu até escrevi aqui, ó, para facilitar aí na hora do estudo. Para obter o ponto crítico, derivada parcial de primeira ordem. Para classificar derivada parcial de segunda ordem. Tá? Então, primeiro, a gente vai calcular a derivada em x e y igual a 0 para achar quem é o ponto crítico. Escreve todas as derivadas de segunda ordem, tá? São 4 derivadas aí, nós vamos escrever todas, tá? No quarto passo, a gente acha o valor desse determinante hessiano. E, por último, a gente aplica ou o teorema ou a definição aí, né? Tem alguns autores que falam, né? Teorema ou critério para achar ponto de máximo e mínimo. Então, esse aqui vocês têm que ter sempre em mãos aí para sempre ficar olhando para essa condição. Depois que acostumar, não precisa mais. Depois que acostumar, não precisa mais. Muito bem. Então, vamos lá, ó. Vai acompanhando. Se precisar, a gente faz na mesa digital ou na aula presencial aí. Mas nós vamos seguir esses passos. Primeiro, derivada parcial. Ó, da regra do tombo aqui, ó. Vai ficar menos 4x ao cubo dividido por 4. Então, já coloquei aqui x ao cubo, né? Porque o 4 vai cancelar com 4. Tá? O y é 0 e aqui ficou mais 1. A mesma coisa em y. Segundo
quinto passo, tem um sisteminha igual a zero, tá? Para achar os valores, ó. Operação inversa, tá? Aqui, ó, operação inversa do x ao cubo é a raiz cúbica, ó, tá? Veja que aqui eu multipliquei para não ter esse sinal de menos, né? Eu caí em raiz cúbica de 1. Para o y é a mesma coisa. Multipliquei aqui por menos 1, ficou positivo. Operação inversa da potência extrai a raiz. Então, este é o ponto crítico. Terceiro passo, achar todas as derivadas parciais de segunda ordem. Então, aqui em relação a x, 3x² negativo. Tem y? Não, então vai dar zero, tá? Essa daqui, tem x? Não, então vai dar zero. Lembrando que essas têm que ser iguais, né? Lembra da aula anterior. Em relação a y, 3y². Aqui faz a substituição, ó, tá, ó. Menos 3 vezes 1 vai dar menos 3, aqui vai dar zero. Então, eu tenho os 4 valores para eu montar o determinante hesiano, tá? Nesse ponto crítico 1 e 1 aqui. Quando eu multiplico, ó, negativo com negativo dá 9, tá? Então, eu vou olhar para o valor, tá? Determinante que deu positivo e na derivada, tá? De segunda ordem aí, ó. Tá aqui, a gente colocou, ó, tá? Ela é negativa. Então, vamos ver aqui, pra gente não se perder, ó. Sempre volta no teorema aqui, ó. Tá? Determinante deu 9 positivo e a derivada de segunda ordem menos 3 negativo. Então, eu tenho um ponto máximo. Ok? Outro exemplo. Calcula as derivadas parciais de primeira ordem em relação a x, em relação a y. Monta o sistema igual a zero. Então, igual a zero, ó, eu caio nesse parzinho aqui, ó. Um x igual a y, tá? No lugar de y, eu coloquei x aqui, ó. Tá? Um sisteminha aí um pouco diferente dos anteriores. Vou achar a derivada parcial de segunda ordem, as 4, as respectivas aí, lembrando que aqui elas são iguais, né? A gente não pode esquecer aí, ó, tá? Ó, que elas são iguais, tá? De acordo com o que a gente tinha visto lá na aula anterior, tá? Nunca esquecendo aí, ó, tá? Dos exemplos aí, ó, tá? Que f de x, y e yx, elas são iguais aí, ok? Aí, eu vou colocar no sistema e deu zero. Então, 2 vezes 2, 4. Aqui vai dar menos 2 com 2, vai dar 4. 4 menos 4 deu zero. Aí, eu vou procurar o meu teorema, a minha classificação. O que que nós vimos? Que quando o determinante é igual a zero, nada se pode afirmar. Não tem máximo nem mínimo. Nada, nada, não posso falar nada, não posso afirmar nada. Tá bem? Então, seguindo aí os passos, não tem erro. Então, aqui o exemplo 4. Derivada de primeira ordem em x, derivada de primeira ordem em y. Cai no sistema igual a zero, tá? Aqui eu multipliquei por menos 1, achei o valor de x, de y. Calcula as derivadas parciais, tá? Aqui. Monta o sisteminha. E aí, você faz a pergunta, né? Ó, deu positivo. A derivada de primeira ordem em x deu negativo. Então, é um ponto de máxima.
Então, veja que essa definição aqui, gente, esse critério da derivada de segunda ordem, derivada parcial de segunda ordem, ela é fundamental para o entendimento aí, classificação. A derivada de primeira ordem, você acha o ponto crítico. A de segunda ordem, com o valor do determinante, você classifica. Ok? Mais um exemplo, tá? Vão me ajudando aí, se precisar a gente faz novamente aí junto com vocês. Bastante prática aí, ó. Vou derivar em relação a x, ó, 2x, tá? Menos y, menos 3. Vou derivar em relação a y, 2y, menos x, menos 4. Cai num sisteminha. Aqui, no caso, eu multipliquei por 2, ó, 2 vezes 2, 4, 2y e 6, tá? Para poder cancelar o y aqui, ó, poder cancelar o y, tá, ó. E eu tenho ponto crítico, 10 terços e 11 terços. Tá? Vou atrás da derivada de segunda ordem, vou montar o determinante hessiano. Então, 2 vezes 2, 4, 4 menos 2, 2. O que que significa, tá? Quais são as duas condições aí, ó? O determinante positivo e a derivada de segunda ordem também positiva, ponto de mínimo. Espero que vocês estejam acompanhando o raciocínio aí, tá? Para não se perder, tá? Vamos mais um aqui junto com vocês. Ó, uma função de quinta ordem. Na hora de eu derivar, vai ficar 5x à quarta sobre 5, então x à quarta menos 1. E aqui, y à quarta menos 16. Na hora de eu igualar a zero no segundo passo, operação inversa da potência, raiz quarta. Então, vai ficar mais ou menos 1, porque é índice par, né, gente? Tá? E aqui também, mais ou menos 2, raiz quarta, tá? Não é raiz quadrada. Então, 2 elevado à quarta, ó. Então, olha os pontos que eu vou conseguir aí, ó. Se o x for 1, ele pode corresponder com 2 e menos 2. Se o x for menos 1, ele pode corresponder com 2 e menos 2. Então, nós usamos a derivada parcial de primeira ordem para achar 4 pontos críticos. Agora, a gente continua. Terceiro passo. Derivada parcial de segunda ordem em relação a todas as variáveis, tá? Lembrando que esta daqui, elas são iguais, ó, tá? Aí você substitui aqui para conseguir os valores para montar o determinante, tá? 4 vezes 32, 128, 0 vezes 0 dá 0, tá? Então, eu tenho que se ele é positivo e o ponto é positivo, eu tenho um ponto de mínimo, tá? Quando os dois são positivos, é mínimo. Só que neste exemplo, gente, eu vou ter que fazer isso para todos os pontos. Eu só fiz para esse aqui, ó, tá vendo? Então, agora eu vou fazer para o outro ponto crítico, tá? Vou repetir, ó. Neste caso, aqui vai dar negativo e aqui positivo. Olha que interessante essa situação. Olha lá na nossa classificação. Olha que interessante, ó. Ó. Se o determinante for negativo, ponto de célula. Bastou ele ser negativo, ele é ponto de célula, tá?
O terceiro ponto também é um ponto de sela, tá? Também vai dar negativo, tá? Só olha pro determinante, não precisa nem olhar para a derivada. E o quarto e último ponto, menos 1, menos 2, vai dar positivo. A derivada é negativa, portanto, eu tenho ponto de máxima. Então, quando tiver mais pontos, você vai ter que analisar todos eles aí, tá bem? Então, aqui mais um exemplo, tá? Também com mais pontos críticos. Volto a repetir, a gente pode fazer na mesinha digital ou na lousa aí para vocês, passo a passo. Aqueles que têm mais habilidade já pode estar acelerando aí o processo, fazendo outros exercícios aí de fixação, mas o procedimento é sempre o mesmo. Acha em x, acha em y, igual a 0 e acha os pares ordenados. Se o x for 0, eu vou achar para mais menos 1. Se o y for 0, eu vou achar que o x é mais ou menos 1. Então, localiza as derivadas parciais de segunda ordem, lembrando que aqui elas são idênticas, sem forçar, tá? Ó, tá? Então, em relação a x, ó, eu tenho aqui, ó, vai dar 6x. Em relação a y, 6y. Tá? Substitui nos pontos. E aí, as classificações. Deu negativo, é ponto de sela. Tá? Deu positivo, e a derivada de segunda ordem positiva é mínimo. Deu positivo e a derivada negativa, ponto de máxima. E aí, nós temos a conclusão aí da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que vocês pratiquem bastante. Obrigada!